Cibele Dorsa, atriz, modelo e escritora. Uma carreira versátil e cheia de sucessos, tão intensa quanto sua própria vida. Uma história que terminou em março de 2011 de maneira repentina e chocante. E eu fiquei detida uma noite, mas eu tava tão anestesiada e chocada. Ontem, por exemplo, talvez eu não conseguiria estar falando com você sem chorar. Em 2008, Cibele sofreu um violento acidente de automóvel que custou 11 cirurgias e 7 meses de recuperação. Mas esta não seria a única vez que a atriz teria que conviver com a morte. Na madrugada de 30 de janeiro de 2011, seu noivo, o apresentador Gilberto Scarpa, caiu da janela do 7º andar do prédio onde os dois moravam em São Paulo. Sozinha e abalada com a perda, Cibele sucumbiu à depressão e tirou a própria vida na mesma janela que havia levado o homem que ela amava. Eu fui casada 2 vezes. Eu namorei bastante na escola, vivia com os meninos jogando bola e não brincava de boneca de jeito nenhum. Na próxima hora, vamos relembrar a vida e a carreira desta mulher que emocionou a todos nos palcos e fora deles. Cibele Dorsa. Uma atriz vibrante, uma irmã de alma, uma mulher determinada e intensa. Assim era vista Cibele Dorsa por todos aqueles que viviam ao lado dela. Nascida em 14 de outubro de 1974 na cidade de São Paulo, Cibele sempre mostrou uma personalidade ao mesmo tempo impulsiva e amorosa. Características que, junto da sua beleza, faziam com que ela chamasse a atenção em qualquer lugar. Então, a Cibele era uma pessoa extremamente light, uma pessoa que, entendeu, que você não tinha dor de cabeça, era uma pessoa tranquila, ela era muito alegre, ela dava muita risada. Bom, eu conheci a Cibele em 2005, num espetáculo teatral chamado Lolitas. Eu fui à estreia desse espetáculo. E logo em seguida, o Dr. Sérgio Dantino, que era advogado dela e que estava ajudando na produção, me convidou para ser produtor executivo do espetáculo. Foi aí que começou a minha amizade com ela e profissionalmente, depois de um mês de trabalho, assim, nós já éramos amigos assim, bem íntimos. Me deixou esse presente aqui, que é a Júlia, né? Essa cachorrinha aqui era da Cibele e aí ela me deu de presente. Cibele eu conheci há mais ou menos 9 anos e quando me apresentaram a Cibele, através de um amigo meu, fotógrafo comum, me pareceu uma pessoa muito ativa, vinha de um trabalho de modelo. A gente andava muito junta, direto ia para casa dela. A Cibele era uma criança espontânea, gostava de receber as nossas visitas, ficava muito contente quando nós visitávamos a casa dela, a família. E a brincadeira preferida da Cibele era brincar de teatro. Como é que ela faz aquela carinha? Como é que é a carinha? Essa é a Cibele Dorsa. Conheci a Cibele foi no carnaval de 2006. Né? A gente estava se cadastrando para o camarote da Brahma e, de repente, eu vejo chegar uma mulher estonteante, né? Obviamente, já o radar acusou e já comecei a conversar, não sei o que. Ah, você tem o camarote da Brahma? Não, e começamos a ficar amigos. Ah, troca de telefone, não sei o que. Depois pegamos aquelas festas que sempre rola no Rio de Janeiro durante o carnaval. E dali começou, né, a nossa amizade. Cibele é uma pessoa que, quando eu conheci ela, como todo homem, senti um interesse por ela, mas logo a gente virou amigos, a gente, contrário do que dizem as outras pessoas, a gente nunca teve nada romântico, né? A gente sempre foi amigo. A Cibele era uma pessoa que toda vez que a gente se encontrava, era uma festa,
Era uma brincadeira gostosa, aquela coisa, falando de um monte de coisa ao mesmo tempo. Era uma mulher bonita e, ao mesmo tempo, engraçada. Então, o seu bom humor fazia com que ela se tornasse uma pessoa, assim, especial. Você só não ficava dando risada com a Cibele se você não realmente fosse uma pessoa muito chata, né? Uma menina com ares de mulher fatal e tal, né? Linda, exuberante, mas assim por dentro, assim, quem teve o privilégio de conviver assim intimamente com ela sabia das suas carências, sabe? Dos seus medos e tal. Essa força dela, sabe? Ela era uma pessoa muito forte, assim, muito determinada e ela acabava... Por isso ela acabava te passando segurança para todas as pessoas, por isso ela escrevia para muitas mulheres, né? Ela era uma pessoa muito centrada, muito inteligente, ela era uma mulher muito inteligente. Uma pessoa que ela não fazia mal a ninguém, podia até às vezes magoar alguém, mas não, involuntariamente, que a gente acaba acontecendo isso. Mas justiça era uma coisa que ela não abria mão, né? O grande defeito da Cibele era a impulsividade. A Cibele era, sabe, a emoção, a flor da pele, né? Ciumentíssima, muito ciumenta e tal. Mesmo quando ela estava mal, mesmo quando ela não queria que ninguém ajudasse ou que estivesse perto, a própria mãe dela, ela não quis que fosse para casa dela, era muito teimosa e muito... A gente era muito parecida nesse sentido. Ela tinha muito moral com os homens, entendeu? Os homens pagavam muito sapo para ela e, sabe, muitos deles acabavam com o coração partido. Medidas extremas. Pelo que eu conhecia, pelo que eu vivi com a Cibele, não dá para você, eu não consegui, sabe, eu até agora eu não consigo entender o que houve de fato. Apesar de reconhecer que a Cibele estava vivendo momentos difíceis, lutando contra os conflitos que ela tinha, contra as dificuldades todas, ela falava muito no interesse, alimentava muito o interesse de continuar produzindo. No fundo, eu acho que ela estava bem, ela estava melhorando, ela melhorou muito rápido, não acho que era fingimento também dela, mas eu acho que tinha dois lados. Eu acho que, como qualquer pessoa, aconteceu uma coisa muito difícil, você tá bem, depois de um tempo você tá bem, mas tem aquele outro lado que ainda tá muito machucado. Aquela semana eu até relaxei, sabe, em outros cuidados, porque assim, até então eu sempre estava ligando, eu ia lá e tal, como é que não tá, conversando e tal. Naquela semana eu vi a Cibele, aquele furacão, querendo trabalhar de novo, animada, fazendo planos. Às vezes eu me sinto culpado porque eu relaxei. Eu falei, poxa, do jeito que tá, sabe, acho que ela entrou agora nos trilhos novamente, né? Aí foi uma surpresa, né? 3 horas da manhã, toca o telefone, não deu para acreditar. Em questão de achar que ela podia tomar essa atitude de se suicidar, eu vou dizer que seriamente não. Pela evolução dela, jamais. Eu acho que qualquer um que estava aqui, nós estamos aqui em 40 profissionais no total aqui no teatro, nem passava pela cabeça. A gente estava com propostas de fazer outros espetáculos. Então, jamais iria passar isso na cabeça. Imagina, ela veio uma semana antes e falou, eu estou com quase pronto o texto da Barbie. Você produz comigo? Então, jamais iria passar uma coisa dessa. Ela realmente nunca demonstrou pra mim que estava num estado para fazer tal coisa. Ela, pelo contrário, ela já me ligou, falou que estava na peça, não sei o quê, né? Já estava super voltando à vida, assim, né? Viver, ao mesmo tempo que implica insatisfação, gozo, prazer, intensidade, exuberância, viver também implica em frustração, a perplexidade diante dos próprios mistérios que a vida nos impõe, a doença, a velhice, o sofrimento,
a saudade, a angústia, a perda, a dor. Pessoas que querem controlar tudo, absolutamente tudo, principalmente o imprevisto. E o suicida, ele inverte esse processo. Ele se acha dono da vida e da morte, porque ele determina a hora em que ele morre. Isso dá para ele uma sensação de onipotência, de poder absoluto e total. Feliz, alegre e ansiosa para que as coisas acontecessem. Ela estava até fazendo um plano de montar a Barbie. Ela tipo assim, tia, eu estou escrevendo a Barbie. Ela, sim, ela tinha um corpo que invejável de várias mulheres. 2 filhos, não tinha uma estria no corpo, por exemplo, entendeu? E então os homens era, né, pido na hora, flechada na hora. Cibele Dorsa.